Amém, irmãos, graças a Deus, dando sequência às reflexões no capítulo 11 da carta aos Hebreus sobre o tema a fé. Quero trazer mais uma reflexão no versículo de número 6 do capítulo 11 da carta aos Hebreus, que diz assim: Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Amém? Nós já temos falado sobre as bases da fé, nós temos falado sobre homens e mulheres que alcançaram vitórias, realizaram maravilhas, alcançaram e conquistaram batalhas através da fé. E mencionamos também que este capítulo 11 da carta aos Hebreus é denominado como a Galeria da Fé, pois encontramos tantos relatos de homens e mulheres aqui que usaram a fé para fazerem prodígios, maravilhas e alcançarem vitórias no nome do Senhor. E hoje, nesta reflexão, quero comentar um pouquinho sobre as atitudes da fé. No versículo de número 6, que ora lemos para esta reflexão. Quais as atitudes da fé? Nós podemos aqui mencionar 5 delas. A primeira, ela agrada a Deus. Segundo, ela reconhece a sua necessidade de se apoiar em Deus. Terceiro, ela se aproxima. Terceiro, ela tem a intenção certa, se aproximar de Deus. E quinto, ela é recompensadora. Vamos repetir para memorizar. Ela agrada, ela reconhece a sua necessidade de se apoiar em Deus, ela se aproxima de Deus, ela tem a intenção certa, que é Deus, e ela é recompensadora. Versículo 6 ele diz: Ora, sem fé é impossível agradar-lhe. Agradar quem? Agradar a Deus. Então, a fé, ela vai nos fazer ser agradáveis diante de Deus. Lembra do versículo de número 4, que em uma outra reflexão nós citamos? Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Percebam que Abel agrada a Deus pela fé. A sua oferta tem a mesma intenção do que a oferta de Caim. Caim traz a sua oferta, Abel traz a sua oferta, mas a fé fez uma diferença aí entre as duas ofertas, entre os dois ofertantes, e Deus se agradou da oferta de Abel porque ele fez pela fé e não como um mero ritual ou costume. Versículo 6 também vai nos dar uma prova do agradar a Deus, quando se fala de Enoque. Olha o versículo 5. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado porque Deus o trasladara, visto como, antes da sua trasladação, alcançou testemunho de que agradara a Deus. Então a fé, ela vai fazer com que nós venhamos agradar ao nosso Senhor, ao nosso Deus. Em segundo ponto que nós observamos aqui sobre atitudes da fé é que ela reconhece a sua necessidade de se apoiar em Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe. Glórias ao Senhor. A fé, ela vai fazer com que nós venhamos reconhecer
a nossa necessidade em Deus, a nossa necessidade de se apoiar ou de apoiar a nossa fé em Deus. Como já mencionamos, a Bíblia fala pelo menos de 3 tipos de fé: a fé natural, a fé para a salvação e a fé dom, que é dada por Deus para aquilo que for útil, falando da fé dom. A fé salvadora para aqueles que creem em Cristo para a salvação, conforme Efésios capítulo 2, versículo de número 8. Pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. E a fé natural, que é a fé na existência das coisas, daquilo que vemos, daquilo que apalpamos, daquilo que pegamos. Então, a fé, ela vai ter uma atitude de nos fazer reconhecer que precisamos estar apoiados com esta fé em Deus, sabendo que nós não podemos, Deus pode. Nós não temos, Deus tem. Nós não fazemos, é Deus quem faz. E apoiando esta fé em Deus, a Bíblia vai dizer que podemos todas as coisas naquele que me fortalece. Aquilo que é impossível aos homens é possível para Deus. E mediante o quê? Mediante a fé. Uma atitude que a fé nos faz reconhecer que precisamos apoiar esta fé em Deus. Davi, diante do gigante Golias, você deve conhecer esse texto bíblico, quando Golias vem ao encontro de Davi, Davi diz: tu vens a mim com lança e escudo, mas eu vou a ti em nome do Senhor. Ele apoia a sua fé em Deus e é vitorioso naquela batalha. Terceiro, ela se aproxima. Ela tem a atitude de nos aproximar de Deus, de nos fazer se aproximar do Senhor. Uma das atitudes da fé é nos trazer para perto de Deus, confiando em Deus. Olha só, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. Então, a fé, ela vai nos reaproximar, nos aproximar de Deus para crer nele, para entendermos que Ele é Senhor e nós precisamos estar perto dele para alcançar aquilo que estamos buscando. Se aproximando de Deus, podemos assim ser vitoriosos. E quem vai fazer isso? A fé. A fé vai nos aproximar de Deus. Paulo escrevendo, ele diz que agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas que andam segundo o Espírito, porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida. Isso, quem faz isso em nossas vidas? A fé faz com que nós demos lugar às coisas espirituais, para que nós abandonemos as obras da carne e pratiquemos as obras do Espírito. Glórias a Deus. Em Gálatas ele fala sobre essas dois tipos ou dois conjuntos de obras, as obras da carne e as obras do Espírito. E só praticamos isso, as obras do Espírito, pela fé. E quem não tem fé, pratica as obras da carne. Então a fé vai nos aproximar de Deus e fazer crer que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Em quarto, ela tem a intenção certa, que é Deus. Olha só, ela tem como atitude nos fazer se aproximar de Deus, crer que Ele existe e que Ele é galardoador. Vejam só, a fé, ela tem um alvo certo, que é Deus. A fé, ela não está depositada em outro ou em outros, ou em algo, ou em coisas, mas a fé, ela precisa ter um alvo certo, que é Deus, e ela vai fazer isto conosco, para que nós não venhamos errar o alvo em quem estamos confiando. O salmista diz no Salmo 20, uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor, nosso Deus. Então vejam só, a fé, ela nos
aproxima de Deus, a fé nos faz crer em Deus, a fé nos faz crer que Ele existe e a fé nos faz entender que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Então, nosso alvo, a fé nos faz ter como alvo Deus. Deus é o nosso alvo, seguindo para o alvo que é Cristo Jesus. Aleluia. E em quinto, ela é recompensadora. O término do versículo diz, e que é galardoador dos que o buscam. Dos que o buscam. Ele galardoa, ele presenteia, ele entrega algo àqueles que o buscam. E buscam através de quê? Da fé. Porque quem tem a fé agrada a Deus. Quem tem fé reconhece que precisa apoiar essa fé em Deus. Quem tem fé se aproxima de Deus. Quem tem fé, ela é direcionada a Deus. Quem tem fé se aproxima dele, crê nele, crê na sua existência e crê que ele é recompensador, galardoador daqueles que o buscam. Paulo ele fala isso bem claro quando da sua despedida, quando ele entende que está próximo à sua partida, e ele escreve a segunda carta a Timóteo, ele escreve para Timóteo na segunda carta, no capítulo 4, o versículo 7 e 8, ele diz assim, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Versículo 8, desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. O Senhor galardoando Paulo pela carreira que ele correu, pelo combate que ele combateu. E Paulo tinha essa certeza, esta convicção que o Senhor iria dar a coroa da justiça a ele, e não somente a ele, mas a todos quantos obedecem ao Senhor. E ele escrevendo aos Coríntios, para a gente concluir, não ficar muito extensa essa reflexão, ele diz no capítulo 15, versículo de número 57 e 58, mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sedes firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Olha só que declaração maravilhosa do apóstolo aqui no término deste versículo 58, sabendo, isso é conhecimento, que o vosso trabalho, trabalho de cada um, o esforço de cada um, o exercício da fé de cada um, não é vã, quer dizer, não é à toa, não é esquecido, não é deixado para trás, não cai no esquecimento, não é vã no Senhor. Por que não é vã no Senhor? Porque o Senhor dá a vitória a cada um, mediante aquilo que foi feito, daquilo que foi praticado, exercido por fé, através de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, que a nossa fé seja renovada, que a nossa fé seja restaurada e que eu e você possamos a cada dia alimentar a nossa fé, continuar trabalhando para o Senhor, na obra do Senhor, sabendo que o nosso trabalho não é vão e que a fé ela vai nos fazer ser agradáveis diante de Deus, quando esta fé reconhece que necessita estar apoiada em Deus, quando esta fé nos faz entender que precisamos nos aproximar de Deus, e quando essa fé nos faz entender que o nosso alvo é Deus, essa fé vai gerar em nós uma convicção, uma certeza que receberemos o galardão, a recompensa da parte do Senhor. Que Deus continue nos abençoando, renovando a nossa fé. Se quiser e preferir aí nos acompanhar no YouTube, inscreve-se aí no nosso canal
e compartilhe essas reflexões simples, diretas e objetivas aí no intuito de louvar a Deus e edificar a fé de cada um de nós, em o nome de Jesus. Amém.